falando sobre as culturas que nós vamos viver, estamos vivendo aqui na igreja. E hoje eu quero encerrar essas palavras sobre a visão da nossa igreja com a nossa última cultura. A última cultura que eu quero falar, que nós estamos trabalhando, procurando viver, procurando aplicar aqui na igreja. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui é uma chave para a mudança, crescimento, para a transformação e para nós fazermos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. A sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui, nessa palavra, o Senhor Jesus, Ele está nos dando uma ordem. Isso aqui, os irmãos que estão estudando aí juntamente comigo sobre as ordenanças de Jesus, aqui é uma das ordenanças de Jesus. Aqui Jesus está falando: ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então essa é uma cultura. Se você for ler o livro de Atos, se você for ver a história da igreja primitiva, isso aqui era uma cultura que faz parte não só da igreja primitiva, mas de todas as igrejas que querem honrar, que entendem o Evangelho e que querem viver a realidade do reino de Deus na sua comunidade, nas nossas vidas. A cultura é a cultura do evangelismo. Fala para o seu irmão: cultura do evangelismo, ou a cultura do id. Então Jesus, ele está nos ordenando, ele está nos dando uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Então, isso é uma cultura da igreja cristã, isso é uma cultura. A cultura do evangelismo é, em resumo, uma cultura de um ambiente vibrante e intencional, onde o compartilhamento do evangelho é valorizado, praticado e celebrado por toda a comunidade cristã. Então, olha só, a cultura do evangelismo faz com que a igreja seja uma igreja vibrante, seja uma igreja intencional, seja uma igreja que compartilha o evangelho, que valoriza a palavra de Deus, que pratica e celebra isso. Você sabe, quando você consegue identificar que uma igreja é uma igreja saudável, sabe quando nós identificamos que a igreja ela está saudável, ela é uma igreja saudável? Sabe quando isso acontece? Quando nessa igreja há conversões, quando nessa igreja pessoas se convertem, e os cristãos também dessa igreja são saudáveis, quando nessa igreja há conversões, quando nessa igreja há batismo. Aí sim, nós podemos dizer que a igreja está sendo uma igreja saudável, onde há conversões e onde há batismo. Agora, como que pode haver conversão e batismo em uma igreja? Quando que isso acontece? Quando os cristãos, eles entendem e eles vivem debaixo da cultura do evangelismo. Quando os cristãos, eles entendem o id de Jesus, a cultura que Jesus ordenou, a ordenança de Jesus, para que nós vivêssemos a cultura do evangelismo. Então, o id
está olhando para nós e falando assim, ô Jorge, por favor, se você puder, evangeliza. Ô Felipe, por que você tiver um tempinho, vai lá e evangeliza? Não, Jesus não está pedindo um favor para a igreja. Jesus está dando uma ordem, olha, vão e façam discípulos. Então isso não é um pedido de Jesus para mim e para você. Não é um pedido de por favor. O evangelizar é uma ordem dada para todo cristão. E nós vamos nos aprofundar nisso. Jesus nos ordenou que nós evangelizássemos. Por quê? Por que Jesus nos ordenou? É uma ordem de nós evangelizarmos, de nós irmos e fazer discípulos. Porque essa ordenança de Jesus, ela traz resultados para a eternidade. Olha só, a Bíblia diz que quando você ganha uma alma para Jesus, a Bíblia diz que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que quando nós tiramos uma alma do inferno, a Bíblia fala que o céu entra em festa. A festa no céu por um pecador que se converte de tão precioso e tão valorizado que é uma pessoa no reino de Deus. Aleluia. Então, e também na eternidade, isso vai contar frutos para você. Você vai receber um prêmio na glória pelas pessoas que você ganhou para Jesus. Você vai ser recompensado na eternidade por aquelas pessoas que você ganhou para Jesus. Por isso, existe, porque o Senhor Jesus também nos mandou viver essa cultura do ir de fazer discípulos, do evangelizar, porque existe uma necessidade hoje de nós pregarmos o Evangelho e de nós fazermos discípulos. Existe essa necessidade do Senhor, Ele deixou essa parte para mim e para você. É uma necessidade, porque tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão sendo massacradas por Satanás, estão sendo escravos do diabo, estão aí sem esperança, estão morrendo, estão sendo levados para o inferno. E nós somos os portadores da boa nova. Olha para o seu irmão falando, você é portador da boa nova. Pregar o Evangelho é levar a boa nova às pessoas. Olha, Jesus morreu por você. Jesus veio para te dar salvação. Jesus veio tirar você do lamaçal do pecado. Jesus veio curar suas feridas. Jesus veio sarar suas doenças. Jesus veio tirar você do inferno e levar você para o reino da luz. Aleluia. Você sabia que os anjos queriam pregar o Evangelho? A Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Jesus deu essa incumbência para nós. Os anjos tinham a vontade de estar aqui na terra falando do amor de Deus. Muitas vezes os anjos querem e nós não. Mas eu quero te dizer outra coisa, olha, Deus deixou a parte mais fácil para mim e para você. A parte mais fácil Deus deixou para mim e para você fazer, que é pregar o Evangelho. E a parte mais difícil ficou para Ele, que é o quê? Transformar a vida das pessoas. A parte mais fácil é eu e você falar de Jesus para as pessoas. Isso é fácil. Agora, quem vai produzir transformação nas pessoas que nós falamos de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Transformar uma pessoa não é fácil. Transformar uma pessoa é a coisa mais difícil que existe. Agora, pregar o Evangelho é fácil. Você falar de Jesus para as pessoas é fácil, mas mesmo assim, tem muitas pessoas que não querem pregar o Evangelho. Esses dias eu vejo muitos irmãos aí nos grupos da igreja, os irmãos compartilham lá, né? Quando eles pegam alguma coisa boa, eles compartilham com os irmãos, né? Então, às vezes eu vejo os irmãos aí, vai no mercado, chega lá, está com promoção lá de alguma coisa, né? Aí os irmãos jogam lá no grupo, ó, o leite está barato aqui, ó, o café está barato aqui, ó,
também disso aqui, ó. Para eles é bom e vai economizar dinheiro. Meus irmãos, não. Mas você recebeu um prêmio tão grande de Deus. Você recebeu a salvação. Quantos aqui são salvos em nome de Jesus? E olha só, muitas vezes nós recebemos a salvação, nós recebemos o dom, o presente precioso de Deus, que é a nossa salvação, e nós não queremos compartilhar com os outros. Nós compartilhamos qualquer outra coisa boa que nós recebemos, mas quando chega na hora de nós compartilharmos a salvação, nós nos calamos, nós não compartilhamos. Então, a cultura do evangelismo é nada mais, nada menos do que você repartir com outros aquilo que você recebeu. Se você recebeu a salvação, é uma obrigação sua compartilhar com outras pessoas aquilo que você recebeu. Você já pensou? Porque todos que estão aqui nessa noite, todos, não tem um, não aconteceu isso. Todos que estão aqui nessa noite estão aqui e receberam a salvação através de alguém. Alguém falou de Jesus para você. Alguém apresentou Jesus para você. Ou foi seu pai, ou foi sua mãe, ou foi seu tio, ou foi sua tia, ou foi seu amigo, ou foi seu vizinho. Alguém apresentou Jesus para você e a salvação chegou até você. Agora, a salvação vai parar em você? Vai parar em você mesmo? Não tem ninguém no seu caminho que vai receber Jesus através da sua vida? A salvação ela não vai ser compartilhada por você para mais ninguém. Há 2000 anos, há 2025 anos atrás, Jesus veio e inaugurou o tempo da salvação. E de 2025 anos atrás até aqui, a salvação chegou em você. A igreja veio trabalhando, os irmãos colocaram em prática a cultura do evangelismo, a cultura do IT, e chegou até mim e você. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas e agora? A salvação vai parar em você? Esse ciclo, essa cultura vai ser quebrada na sua vida? Vai parar aí e não vai para frente? Porque a salvação, ela tem que ser multiplicada. O evangelho, ele tem que ser pregado. É uma ordenança de Jesus. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que prestar atenção nas ordenanças de Jesus e praticá-las. Então nós precisamos repartir aquilo que nós recebemos. Olha só o que diz lá. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha aí. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus falasse com vocês por nosso intermédio. Assim, por nosso intermédio, nós suplicamos para que vocês se reconciliem com Cristo. Olha aí. Como embaixadores de Jesus, nós exortamos as pessoas, nós falamos para as pessoas que elas devem se reconciliar com Deus. Qual que é a visão da nossa igreja? Levar pessoas a Deus. Então nós somos embaixadores de Deus para quê? Para falar de Jesus para as pessoas, para que elas possam o quê? Se conectar com Deus. Quantos aqui são embaixadores de Cristo? Amém. Você é embaixador de Cristo. Então é da nossa tem que ser nossa cultura. Amém. Isso tem que estar dentro de você. Conectar pessoas a Deus.
devemos, com nossas vidas, reverenciar Jesus como nosso Senhor, ter Jesus no nosso coração. Ele é o nosso Senhor, reverenciar Ele com as nossas vidas. E Ele está falando, olha, vocês devem estar sempre preparados para quê? Para responder a todos que perguntarem por que você serve a Cristo. Por que você ama Jesus? Por que você espera Ele? Por que você crê nele? Por que você serve a Ele? Você tem que estar preparado para falar para as pessoas do amor de Jesus. Por que você é um cristão? Se uma pessoa chegar em você e perguntar assim, por que você é cristão? Você tem na ponta da língua para responder para ela. Você consegue, com os seus argumentos, convencer essa pessoa de que vale a pena servir a Jesus? Ou você vai ficar pensando no que eu falo, o que eu devo falar, o que eu devo fazer para que essa pessoa aceite Jesus? Então, você tem que estar na ponta da língua, sabe por quê? Porque você tem que estar preparado para falar de Jesus para as pessoas. Isso deve ser uma cultura na sua vida. Sabe, Jesus, ele veio aqui nessa terra com um objetivo. Qual que é o objetivo de Jesus estar aqui nessa terra? Salvar as pessoas. Ele veio para salvar. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que pessoas fossem salvas. Então, se o próprio Jesus, a quem nós servimos, veio aqui nessa terra para salvar, imagina eu e você que somos servos dele. Nós devemos imitá-lo, nós devemos viver a semelhança de Jesus. Jesus, ele subiu ao céu, e ao subir ao céu, ele deu essa ordem: ide, fazei discípulos, ide, pregai o Evangelho. Então, Jesus veio para salvar. Sabe, mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, nós falamos assim, mas eu não sei falar, pastor. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de compartilhar o Evangelho. Por quê? Porque elas acham que é ela quem vai fazer a obra na vida das pessoas. Não, irmão. A sua parte é só falar. A sua parte é só falar de Jesus. A parte da transformação é o Espírito Santo. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente deve pregar, falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Porque, olha, uma palavra que você libera já pode produzir transformação na vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo fala que quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, ele age na vida das pessoas. Olha o que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aí. Então, Deus é quem vai te capacitar. O que eu estou querendo dizer para você? Que você abrir a sua boca, Deus vai te dar capacidade para você falar do amor dele. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca para você falar com a pessoa. O Espírito Santo é quem vai tocar na vida das pessoas. Olha o que diz aí, Atos 1:8. Olha o que diz aí. Mas recebereis poder sobre vós quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Então deixa eu te falar uma coisa. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o poder do Espírito Santo de Deus para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas. Aleluia. Olha aqui, se você tem o Espírito Santo, tem um poder liberado sobre a sua vida para você ser testemunho. Tem uma unção sobre você, sobre a sua vida, para você levar o amor de Jesus a outras pessoas. Então Deus te capacita. Pare de ficar com medo. Pare de ficar com vergonha. Pare de achar que você não é capaz. Por quê? Porque é Deus quem te capacita. Uma simples palavra pode ser a chave para a transformação da vida de uma pessoa.
Então, quando o Brasil quer falar sobre algum assunto com o Japão, o Brasil vai lá e manda o embaixador dele falar com as lideranças, com os governos do Japão. Quando o Japão quer falar com o governo aqui no Brasil, ele vem, o embaixador ele vem e ele vem representando aquele país. O apóstolo Paulo está falando que nós somos embaixadores de Cristo. O que é isso? Nós somos do céu. Quem é que é do céu? Amém. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Então, quando eu e você vamos até uma pessoa e falamos do amor de Jesus, nós estamos representando Jesus. E é onde o poder de Deus vem para tocar na vida dessas pessoas. Então, nós precisamos perder o medo de evangelizar. Como representantes de Jesus, nós não podemos ter medo de falar de Jesus. Como representantes de Jesus, nós não podemos privar as pessoas do amor de Deus e da salvação. Quando eu e você nos relacionamos com pessoas que ainda não são salvas, que ainda não conheceram Jesus, não tiveram encontro com Jesus, e nós não falamos do amor de Jesus para essas pessoas, nós estamos impedindo essas pessoas de ir para o céu. Nós estamos impedindo com que essas pessoas conheçam a Jesus. Às vezes Deus te colocou lá no seu trabalho, Deus te colocou lá na faculdade, Deus te colocou lá na sua família, Deus te colocou no meio de pessoas, para que através de você essas pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus. E você se cala, quando você se cala, você está colaborando com o inimigo. Quantos querem colaborar com o diabo aqui? Ninguém. Mas muitas vezes nós colaboramos com o diabo, deixamos de falar de Jesus para as pessoas e estamos impedindo dessas pessoas serem salvas. Como é que fica? Por isso que nós temos que anunciar, por isso que nós temos que falar. Por que nós devemos evangelizar? Porque para Deus cada pessoa importa. Cada ser vivo, cada ser humano, para Deus importa. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, para salvar todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da grandeza e da plenitude de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, olha aqui, muitas vezes nós brigamos por coisas fúteis. Muitas vezes nós brigamos, por exemplo, muitas vezes nós brigamos por causa de política. Não, eu gosto do Bolsonaro, não, eu gosto do Lula, não, eu gosto disso, não gosto de nenhum dos dois. Não, muitas vezes nós queremos que as pessoas torçam para o nosso time de futebol. Não, que time você torce? Ah, eu torço para o Palmeiras. Que isso, o Palmeiras? Eu torço para o São Paulo. Não, eu torço para o Corinthians. Que isso, você é corintiano, você não é? Você está Jesus. É verdade. Você tem que torcer para o meu time. Nós tentamos convencer as pessoas para torcer para o nosso time. Mas nós não queremos convencer as pessoas para torcer para o time de Deus. Nós não queremos convencer as pessoas para receberem aquilo que eu e você temos, que é o quê? Salvação. Que é termos a conexão com Deus. Nós falamos de time, nós falamos de política, nós falamos de comida, nós falamos de roupas, nós falamos de sapatos, nós falamos de marcas, nós falamos de carros, nós falamos de passeios, nós falamos de cidades, mas nós não falamos de Jesus. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Seu time ou Jesus? O que você acha que vai fazer a pessoa mais feliz? Ela torcer para o seu time? Ou ela receber a salvação de Jesus? Ela votar no seu candidato ou ela receber a salvação de Jesus? Então nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nós
precisamos entender que cada pessoa importa para Deus. Nós devemos pregar para o rico, mas devemos pregar para o pobre também. Nós devemos pregar para aquele que é milionário, mas nós também devemos pregar para o mendigo, para aqueles que estão na rua, porque eles também são importantes para Jesus. Nós devemos pregar para o médico, para o advogado, para o doutor, mas nós também devemos pregar para o catador de papelão, nós devemos pregar para aquele que pega a reciclagem na rua, para aquele que está bêbado, para aquele que está drogado com nóia. Nós devemos pregar. Por quê? Porque todas as pessoas importam para Jesus. Meu testemunho, eu conheço esse irmão. Esse irmão, ele morava na rua, ele era um morador de rua. Ele dormia debaixo de uma ponte. Estava lá, vivendo debaixo de uma ponte, jogado lá. Um dia um pastor da equipe que a gente pertencia, ele estava passando de carro, ele olhou aquele homem, ele foi indo, o Espírito Santo falou para ele assim: volta lá e fala do meu amor para aquele homem. Ouve a história dele. E aí ele deu a volta, parou o carro, desceu e foi lá conversar com aquele mendigo que estava dormindo debaixo do viaduto. Aí ele falou: rapaz, eu vim aqui falar de Jesus para você e tal. Ele começou a conversar com ele. E aí ele falou: conta a sua história para mim. Aí ele pegou e falou: olha, eu era um cozinheiro dos melhores restaurantes aqui em São Paulo. E um dia eu estava trabalhando, cheguei em casa, a minha mulher pegou e falou que não queria, eu tinha 2 filhos. A mulher dele chegou nele e falou que não queria mais ele, porque ela já tinha arrumado outro, e largou ele, e não fez ele ir embora de casa. Resumo, ele ficou desgostoso da vida, pegou e foi morar debaixo da ponte. E ficou lá mais de, acho que 2 anos já que ele estava morando debaixo da ponte. E aí esse pastor, ele falou assim: olha, a partir de hoje você não vai mais morar debaixo da ponte. Você quer ver sua vida mudar? Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Você quer ajuda? Ele falou: quero. Aí ele pegou esse homem que ele nunca tinha visto na vida, nem conhecido, pegou e levou para a casa dele. Chegou lá, o cara tudo sujo, cabeludo, barbudo. Pegou, levou ele lá na casa dele, falou: mulher, esse homem aqui vai ficar com nós a partir de agora, porque Deus vai fazer uma transformação na vida dele. Foi lá, deu roupa para ele, deu banho nele, levou ele para cortar o cabelo e tal, e começou um processo de transformação na vida daquele homem. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aquele homem, ele voltou a trabalhar na chácara onde nós fazemos os encontros com Deus. Ele era o cozinheiro da chácara, ele era o que tomava conta da parte da cozinha da chácara. Aquele homem, ele voltou a ter a dignidade dele,
estava ali no começo do culto ali, no fundo ali, eu estava completamente insatisfeito. Uma insatisfação tão grande dentro do meu coração. Eu olhava assim e eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não era para os irmãos, não. A insatisfação é comigo mesmo. Porque eu não aceito, eu não aguento olhar para a nave da igreja e ver essas cadeiras vazias. Eu creio que Deus nos trouxe para esse ambiente com um propósito de conectar pessoas a Deus. E eu quero ver essa igreja cheia. Porque só assim vai fazer sentido nós estamos aqui nesse lugar. Só vendo essa igreja cheia, abarrotada de gente, sem lugar para sentar, nós temos que fazer 2 cultos, nós fazemos batismo todo mês, nós fazemos encontro, irmãos, só assim faz sentido nós estarmos aqui. E aí, eu olho, cada domingo eu olho, e eu falo, Senhor, misericórdia, manda logo essas vidas. Senhor, usa-nos, leva-nos as pessoas para trazer para esse lugar. Senhor, comece a liberar. Senhor, começa a derramar uma unção sobre nós, para que nós possamos entender e viver essa cultura de trazer pessoas para a igreja, de evangelizar e ganhar almas para Jesus. Muda a nossa mentalidade. Irmãos, não tem. Vou abrir meu coração para você aqui, não tem nexo. Nós ficarmos aqui somente entre nós, reunidos, passa mês e entra mês, e nós não ganhamos vidas para Jesus. Nós não seremos uma igreja saudável se nós continuarmos assim. Quando não há conversão, quando não há batismo, a igreja não é uma igreja saudável. Porque os cristãos não estão sendo saudáveis. Por que muitas vezes não evangelizamos? Porque nós estamos preocupados somente conosco. Estamos preocupados somente com a nossa vida. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um salário melhor. Senhor, eu quero paz. Senhor, eu quero alegria. Senhor, eu quero prosperidade. Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero aquilo. Nós estamos pensando em nós. E quando você vive o evangelho e pensa somente em você, esse evangelho está tudo errado. É uma coisa errada. Porque o evangelho traz transformação para você, Deus derrama sobre você, e Deus, a Bíblia fala que a bênção de Deus ela é transbordante, que é para sair de você e ir para outras pessoas. Então, se você quer ser realmente abençoado, começa a ganhar vidas para Jesus para você ver. Deus, você se torna um canudinho de Deus. Quantos aqui são canudinhos de Deus? Amém. Quem é pastor ser um canudinho de Deus? Então você pega a garrafa aqui, um refrigerante, uma garrafa de água, você põe um canudinho aqui. A água está aqui dentro aqui, ó, da garrafa. E aí, você põe o canudinho, você vai chupar o canudinho aqui. Antes da água chegar em você, a água passou pelo canudinho. Então, quando você ganha vidas para Jesus, antes da bênção vir sobre ele, passa sobre você, porque você é um canudinho. Você é um intermediário que Deus vai usar para abençoar a vida de outra pessoa. Então, Deus quer abençoar o Felipe. O Felipe está orando, pedindo para Deus recursos. Deus vai dar recursos para o Felipe, mas Deus não vai chegar assim, fazer assim, ó, tum, caiu uma mala de dinheiro na frente do Felipe. Vai cair na frente do Felipe uma mala de dinheiro. Não. Aí que Deus vai abençoar o Felipe financeiramente. Usando uma pessoa. Usando uma pessoa para abençoar ele. Alguém vai chegar, vai meter a mão no bolso, vai falar assim, ó Felipe, Deus está mandando te dar essa dinheiro. Seja eu, em nome de Jesus. Amém. Agora, por que Deus vai usar uma pessoa para abençoar o Felipe? Porque essa pessoa já foi abençoada. Porque essa pessoa Deus já deu e essa pessoa ela está disponível para abençoar aquele que Deus quer abençoar. E aí essa pessoa se torna o quê? Um instrumento. Deus nunca vai dar dinheiro com um aparente.
é uma represa ou você é um rio? Já falei sobre isso aqui, né? Você é uma represa ou você é um rio? Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de represa ou se ele tem cara de rio. Vamos ver. Na questão, olha aqui para mim, na questão da salvação, você é uma represa ou você é um rio? A represa é aquela, por exemplo, aqui nós temos a represa bíblica, né? A represa, ela retém toda a água fica só para ela. A represa, a água fica parada. Você pode ir numa represa que você vai ver água parada. Agora, você vai no rio você vai ver água corrente. Então, por exemplo, aqui nós temos a represa Billings. A represa Billings, ela só fica em três ou quatro cidades: Santo André, São Bernardo, São Bernardo e Ribeirão Pires. Fica nessas quatro cidades. Essas três cidades. A Billings, a represa Billings, ela não alcança São Caetano. A represa Billings, ela não alcança Mauá, que é aqui do lado, ela não chega em Mauá. Ela fica presa nessas cidades aqui, só onde ela tem. Agora o rio não. O rio, ele é água corrente. O rio, ele vai embora. Ele vai abrindo o caminho, ele não para. A água vem vindo e a água vai passando. Por exemplo, você pega aqui perto de nós temos o rio Tamanduateí. É um rio muito bom. Tem uns peixes lá que é muito legal. Cai lá no rio, né? Um rio sujo, poluído. Mas esse rio, ele começa aqui em Mauá, ele passa por Santo André, ele passa por São Caetano, ele passa por São Paulo, e aí ele desemboca lá no Rio Tietê, e aí o Rio Tietê também é um rio, e o Tietê ele sai lá de Salesópolis, passa em Mogi, ele vem passando, passa em São Paulo. Esses dias atrás, um tempo atrás eu viajei 600 quilômetros, e aí cheguei numa cidade lá, fui pescar com meu tio, aí tinha um rio enorme, assim, grande, bonito, cheio de peixe. Falei pro meu tio, que rio é esse? Ele falou, esse aqui é o Rio Tietê. Eu falei, está de brincadeira. Ele falou, essa aqui é a parte limpa do Rio Tietê. Mas era um rio enorme, passava uma ponte assim de mais de 2 quilômetros em cima do rio. Assim. E o rio, ele ia embora. 500 quilômetros eu estava de distância da nascente do rio aqui em São Paulo. E o rio ainda ia embora. Por quê? Porque o rio, a água é corrente. O rio, a água está sempre indo e atingindo lugares longe. Atinge mais pessoas. Aí no quesito da salvação, você é um rio. Que a salvação chegou até você e passa de você e toca outras pessoas e vai. Ou você é uma represa onde a salvação chegou e parou. Que tipo de crente você é? Porque, deixa eu falar uma coisa para você importante. No final, o que vai importar não é a sua casa bonita, não é o seu carro do ano, não é as roupas que você anda, não é o dinheiro que você teve na poupança, porque no final o que vai importar são as vidas que conheceram Jesus através de você.
você é cristão? E aí Jesus vai perguntar para você, cadê seus discípulos? Onde são as pessoas? Eu quero chegar lá no céu de mão dadas. As pessoas que eu ganhei para Jesus. Vamos todo mundo junto aqui, ó. Vamos junto. Chegar lá, vamos nos apresentar diante de Jesus. Talvez para você isso seja uma fábula. Talvez para você isso aqui seja uma forçação de barra. Mas eu quero dizer que não é não. Se você lê a Bíblia, se você entende o reino espiritual, isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui diante de Deus é uma realidade. Muito mais real do que você imagina. Se você leva a palavra de Deus a sério, o que importa não é o que você tem diante de Deus. Não é o que você ganhou através de Deus, mas sim quantas pessoas receberam a salvação através de você. Então isso é importante. Então, a cultura do evangelismo é uma mentalidade, é um ambiente dentro da igreja que prioriza e promove ativamente o compartilhamento do evangelho. Nós temos que compartilhar o evangelho com aqueles que não são crentes. Olha aqui para mim. Não é compartilhar o evangelho entre eu e você. É nós compartilharmos o evangelho com aqueles que não são crentes. Eu não estou pedindo para você sair daqui e começar a trazer pessoas aqui na igreja de outras igrejas. Não, o reino de Deus não ganha nada com isso. A não ser que essas pessoas estejam paradas, a não ser que essas pessoas estejam desviadas, aí sim. Mas eu quero convidar você a trazer, a começar a olhar para as pessoas que ainda não receberam a salvação, as pessoas que ainda precisam receber Jesus, precisam ainda receber a salvação, compartilhar o evangelho com aqueles que não são crentes. Essa semana, na semana que vem, não agora nessa, na outra semana, a nossa célula aqui da igreja, nós vamos fazer um evento ponte, um evento para isso. Nós vamos fazer um evento aqui na igreja para trazer pessoas não crentes aqui, para falar de Jesus para essas pessoas, para compartilhar o evangelho com essas pessoas. Nós vamos fazer a noite da pizza aqui, nós vamos comprar quase 40 pizzas aqui. Nós vamos trazer essas pessoas aqui, nós vamos falar do amor de Jesus, nós vamos conversar com elas, nós vamos comer juntos. Mas o nosso objetivo é fazer o quê? É evangelizar essas pessoas. Cada irmão vai convidar uma pessoa, se quiser participar, vem na célula quinta-feira. Mas você não vem aqui só para comer, não. Vem aqui para trazer pessoas, para ganhar pessoas para Jesus. Não vem pensando na pizza, não. Vem pensando na pessoa que você vai trazer. Por que, irmãos? Porque nós precisamos, nós temos como igreja, nós temos que ter esse compromisso coletivo de viver de uma forma que atraia pessoas para Cristo, de comunicar ativamente as boas novas da salvação. O nosso maior pensamento não deveria ser em nós. O nosso maior pensamento deveria ser nas pessoas lá de fora. Você deveria estar pensando lá fora, não é em você. Eu vim nesse culto aqui, porque eu quero que Deus me abençoe. Não. Nosso pensamento tem que ser o seguinte: eu tenho que levar uma pessoa no culto domingo para ser abençoada nesse lugar. Eu tenho que levar uma pessoa no culto porque ela precisa ouvir aquilo que eu estou recebendo de Deus. Nós temos que pregar aqui, irmãos, palavras evangelísticas. Como é que eu vou pregar uma palavra evangelística se todo mundo aqui é crente? Como é que eu vou fazer um apelo para a salvação se todo mundo aqui já é crente? Como é que nós vamos batizar pessoas na igreja se todo mundo aqui já é crente? Não faz sentido. Não faz sentido. Então nós precisamos viver essa cultura do evangelismo. Os nossos cultos têm que estar cheios de visitantes.
pensarmos, Deus está mandando pessoas, mas tá bom, pastor, aí está ótimo, deixa Deus continuar mandando. Não, Deus quer usar você. É uma vergonha quando a igreja se cala e Deus tem que trabalhar sozinho. Eu não estou aqui para deixar Deus trabalhar sozinho. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Tá? Deus não me chamou para pregar o Evangelho só para crente, Deus me chamou para pregar o Evangelho dos perdidos também. E você também. Você é um agente de Deus. Quem é que é agente de Deus? Amém. Então nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Qual que é as características de uma igreja que vive na cultura do evangelismo? Primeiro, ela prioriza. O evangelismo não é visto como um programa ou evento isolado, mas como uma parte integrante da vida da igreja. Então, olha só, não é o evangelismo, não é assim, nós vamos fazer daqui 15 dias a noite da pizza. Aí quando que vai ter outra noite da pizza, pastor? Mas vamos fazer um encontro com Deus no fim do ano. Mas fala no fim do ano, aí deixa, vai ser em dezembro, então lá para finalzinho de novembro eu começo a convidar alguém para ela. Então eu tenho até o fim do ano para me arrumar uma pessoa para levar. Não. O evangelismo é uma prioridade da igreja. Então, nós não estamos esperando o evento da pizza, nós não estamos esperando um encontro com Deus para nós começarmos a evangelizar, não. Nós estamos evangelizando em todo o tempo, cada culto, cada reunião, cada coisa que nós fazemos, nós estamos preocupados em fazer vidas. Por quê? Porque é uma prioridade. Qual que é a sua prioridade no reino de Deus? Eu pergunto para você, qual que é a sua prioridade como cristão? Qual que é? Qual que é a sua prioridade como cristão? Se a sua prioridade não é ganhar vidas para Jesus, está errado. Se a sua prioridade é só ser abençoado, está errado. A prioridade é fazer o que Jesus mandou, fazer discípulos, ganhar vidas para Jesus. Então, nós todo o tempo nós estamos agindo, vivendo e trabalhando para que isso aconteça. Os nossos eventos são voltados para isso. Os nossos cultos são voltados para isso. As nossas células são voltadas para isso. Lógico que tem a comunhão, que tem a adoração, que tem o aprendizado, mas é tudo voltado para tocar vidas, conectar pessoas a Deus. Então, nosso amor ágape é para conectar pessoas a Deus. A nossa adoração é para conectar pessoas a Deus. O nosso serviço é para conectar pessoas a Deus.
Então, a cultura do evangelismo, ela prioriza, sabe o quê? Relacionamentos. O evangelismo, ele é frequentemente baseado em relacionamentos genuínos e cuidado com os outros. Os crentes, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Os crentes procuram construir pontes com pessoas não crentes, demonstrando amor e interesse genuíno pelas vidas delas. Então, olha só, nós temos que fazer amizade, não ficar só no grupinho fechado aqui na igreja, não só ter amizade com os irmãos da igreja. Não, nós devemos constantemente fazer amizade com pessoas não crentes, com o intuito de trazer elas para o reino de Deus. Você tem que ter amizades fora da igreja também, porque muitas vezes o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a tendência é nós nos afastarmos das pessoas do mundo. Por quê? Porque agora são pensamentos diferentes, atitudes diferentes, e às vezes não bate. E aí nós nos afastamos, e aí nós não temos mais conexão nenhuma com as pessoas lá fora. Então tem que ser o contrário. Nós temos que fazer amizade com as pessoas lá de fora, e mostrar quem nós somos, e mostrar o Deus que nós servimos. Então nós temos que fazer pontes com as pessoas que nós, lá fora. Olha, você pode fazer amizade com o caixa do mercado, com o motorista do ônibus, você pode fazer com aquela pessoa da lojinha, com o seu amigo de trabalho, com o frentista do posto, você pode fazer com aquela pessoa na academia, e é essas pessoas, essas conexões que você vai ganhar vidas para Jesus. Com a sua vizinha, com o seu vizinho, com o seu amigo. É assim que nós vamos ganhar pessoas para Jesus, fazendo conexões, tendo relacionamentos com pessoas não crentes também. Nós precisamos. Outra coisa, nós precisamos viver o que eu preguei a semana passada, a cultura da oração. Orar é fundamental para o coração, ela é fundamental para o evangelismo. Nós temos que orar por oportunidades para compartilhar o Evangelho. Você tem que se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me para ganhar pessoas do Senhor. Tem um filme que eu já falei para muitos irmãos aqui assistirem. Esse filme chama História de Italiá, está lá no YouTube. Você pode assistir esse filme. Esse filme ele tem meia hora. Conta a história de dois missionários que foram pregar o Evangelho para uma tribo isolada lá na Indonésia. Para você ter uma ideia, essa tribo ela nunca teve contato com pessoas do mundo externo, era uma tribo fechada. Esses dois missionários eles eram missionários ingleses ou americanos, eu lembro. Dois homens, eles saíram do país dele, viajaram não sei quantas horas de avião, não sei quantos dias, depois tiveram que pegar um barco, viajar não sei quantos dias de barco, chegar numa ilha e andar não sei quantas horas para eles chegarem nessa tribo onde ninguém nunca tinha ido. E o vídeo mostra eles caminhando rumo a essa tribo, na praia, na beira da praia. Mostra assim, tinha um lateral de bigode, o bigode dele estava até branco, de tanta maresia do sal assim, ó, na boca dele assim, ó, a cara toda queimada por causa da maresia e do calor. E eles chegando naquela tribo, vendo aquelas pessoas, e olha só, eles vendo aquelas pessoas querendo falar do amor de Jesus para elas, mas eles não podiam, por quê? Porque eles não entendiam a língua da tribo e a tribo também não entendia a língua deles. E aí o que eles fizeram? Eles começaram, conversaram, conseguiram lá, por gestos, falar com o chefe da tribo, e eles conseguiram deixar eles morar lá naquele lugar. E aí eles ficaram morando naquele lugar mais de 2 anos para aprender a falar a língua daquela tribo. Eles não falaram de Jesus enquanto eles não aprenderam a língua daquela tribo. Eles trouxeram as
aí, a mulher testemunhando sobre a conversão do marido dela. E ele tinha raiva de Deus. Esse homem tinha raiva de Deus porque fazia poucos dias que a mãe dele tinha morrido. E a mãe dele tinha morrido de câncer. E ele era muito apegado com a mãe dele. E esse homem, ele começou a culpar a Deus porque a mãe dele tinha morrido. Porque Deus tinha deixado a mãe dele morrer daquele jeito. E a mulher dele foi para a igreja, chegou lá na igreja, ela aceitou Jesus, se converteu. E aí estava tendo uma conferência naquele dia. Já está lá um pastor, homem de Deus muito usado. Aí essa mulher, ela pegou e convidou o marido dela para ir. Aí o marido dela pegou e falou assim: não vou não. Não vou não. Eu só vou no dia que ele falar meu nome lá. No dia que um profeta me chamar lá e falar meu nome, aí eu vou. Aí esse culto estava acontecendo, o poder de Deus estava derramado, o culto começou 8 horas da noite, já era 3 horas da manhã, o culto ainda não tinha acabado. Por quê? Porque Deus estava movendo naquele lugar. De repente, esse pastor, ele chega e fala assim: eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei porque eu estou aqui até essa hora, eu não sei porque Deus tem aqui. Aí ele parou e falou assim: Deus está me falando o nome de uma pessoa aqui, Deus está me falando o nome de uma pessoa aqui. Esse homem chama Joel. Joel, cadê você? Quem que é Joel aqui? Quem que é Joel aqui? Aí a irmã levantou a mão e falou: Joel é meu marido. É meu marido, ele está lá em casa. Ele falou: se o profeta falasse o nome dele aqui, aí no próximo culto ele está aqui. E aí aquele homem no outro culto foi lá chorando, entregou a vida para Jesus. Aleluia. Olha só. Então olha só, ele falou uma coisa na casa dele. Deus ouviu. E Deus usou uma pessoa lá na igreja para falar aquilo que ele ouviu. Para falar que Deus amava a vida dele. Então olha só, tem pessoas nesse momento aqui que nós estamos aqui no culto. Tem pessoas que estão clamando a Deus: Senhor, se o Senhor existe, muda a minha vida. Senhor, se o Senhor existe, me cura. Senhor, se o Senhor existe, transforma meu marido. Senhor, se o Senhor existe, salva a minha família. Mas essas pessoas só estão esperando que alguém vá até elas, que alguém esteja disponível ao Espírito Santo para ser conduzida até essas pessoas, para que a salvação seja pregada, para que essas pessoas se convertam. Então Jesus está falando: olha, tem muitas pessoas lá fora que querem, estão prontas para serem salvas, mas o que falta são aqueles que vão. São aqueles que vão levar o Evangelho, são aqueles que vão pregar para essas pessoas. E onde estão os que vão? Estão aqui dentro da igreja. Somos eu e você. Então por que nós precisamos orar? Nós precisamos orar para que quando nós encontrar, para que nós nos encontremos com essas pessoas. Com pessoas com o coração aberto, com pessoas que estão clamando a Jesus, com pessoas que querem ter uma transformação de vida, com pessoas que querem ter as suas vidas salvas, libertas e transformadas. Nós precisamos orar e nos colocar à disposição de Jesus. Senhor, nos leva até essas pessoas. Senhor, nos leva aos quebrantados, nos leva aos oprimidos, nos leva aos cativos, nos leva, Senhor, aos lugares áridos, nos leva às cidades para levar transformação e salvação a essas vidas. Quantos estão dispostos a isso? Amém. Então a cultura da oração é para isso, para que nós tenhamos sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e irmos até essas pessoas. Nós também precisamos ter ousadia. Olha para o seu irmão e fala: vai ser ousado, irmão. Seja ousado. Você é ousado ou você é tímido? Você é tímido, pastor. Você nem fala direito. Eu também sou tímido. Se tem um cara tímido aqui, sou eu. Estou aqui pregando para você. Por que eu estou aqui? Eu sou tímido para caramba. Mas receberei poder a você sobre vós. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu subo nesse culto, quando eu vou falar de Jesus, a timidez vai embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o poder de Deus
usar a nossa criatividade para falar do amor de Jesus para as pessoas. As igrejas, olha irmão, eu faço parte de um grupo que chama Velos. Esse grupo é um grupo de evangelismo, eu ainda não consegui implantar aqui na igreja. Mas esse grupo, eles fazem evangelismo 2 vezes por ano. As igrejas no Brasil inteiro se reúnem e elas fazem uma semana de evangelismo. Irmãos, se você vê os testemunhos, os irmãos saem na rua, saem nas praças, nas casas, fazem eventos, e muitas pessoas se convertem a Jesus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos usar a nossa criatividade para falar de Jesus para as pessoas. Por exemplo, nós vamos fazer esse evento ponte aqui, esse evento ponte, nós estamos usando a nossa criatividade. Nós já fizemos e vamos fazer aqui agora, nós vamos fazer blitz aqui na frente da igreja. Vamos parar os carros aí, falar, entregar o folheto, fazer uma oração. As pessoas que estiverem passando aqui na frente, nós vamos oferecer oração, falar de Jesus para essas pessoas. Enquanto eu estou aqui falando para você, irmãos, o tanto de pessoa que para ali na porta, eu vejo aqui, ó, o tanto de pessoa que para ali na porta e fica olhando aqui para dentro, é incrível. As pessoas têm vontade de entrar aqui dentro da igreja. Imagina se nós formos receptivos e vivermos essa cultura do evangelismo aqui na igreja. Então nós precisamos use a sua criatividade. Faça coisas para que você possa pregar o evangelho, envolver as pessoas, usar aquilo que Deus tem dado para você, o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, usar a arte, usar a mídia, fazer serviços comunitários. Existem várias formas de nós alcançarmos pessoas para Jesus. Por último, a cultura do evangelismo, ela exige responsabilidade. Há uma sensação de responsabilidade compartilhada pelo evangelismo. Os líderes da igreja somos nós vamos modelar e incentivar o evangelismo dentro da igreja. Os membros são responsáveis uns pelos outros para permanecerem focados na missão de evangelizar. Então, olha só, nós precisamos entender que o evangelismo não é uma responsabilidade só do pastor. O evangelismo é uma responsabilidade da comunidade. Isso precisa ser sempre lembrado. Isso precisa ser sempre praticado. Por último, nós vamos celebrar. Fala para os irmãos, celebrar. Celebrar as conversões, os testemunhos de vidas transformadas. Nós vamos aqui celebrar com o poder do Evangelho na vida das pessoas. Nós vamos criar um ambiente positivo e encorajador de evangelismo aqui na igreja. Nós vamos celebrar cada alma salva, cada batismo que nós fizermos aqui. Nós vamos celebrar cada evento que nós fizermos aqui. Nós vamos celebrar, porque nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. E eu quero desafiar
O seu discípulo está chegando. Está prontinho para ser colhido. Fala para o seu irmão assim, a pessoa que você vai cuidar está chegando aí. O seu bebê espiritual está chegando aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Quantos aqui estão dispostos a responder o chamado do Filho de Jesus? Quantos aqui estão dispostos a responder ao chamado de Jesus para fazer discípulos? Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. E que você agora se colocasse diante de Jesus. E que você dissesse para ele, Senhor, eis-me aqui, usa-me, amém. A Bíblia conta, existe aí a biografia de grandes homens de Deus, que foram grandes pregadores e ganhadores de almas para Jesus. A Bíblia fala de John Hus, a Bíblia, os livros falam, a história conta sobre John Hus. John Hus, ele foi um grande avivalista. John Hus, ele tinha uma oração. Ele falava, Senhor, dai-me a Escócia, ou então me mate. Ele ganhou o país inteiro para Jesus. A Bíblia fala de Charles Finney. Charles Finney foi um grande avivalista. Charles Finney, ele pregava o Evangelho nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Charles Finney, ele era um homem que ele orava e falava, Senhor, dai-me almas, Senhor, dai-me vidas. Charles Finney, ele tinha tanta unção, tanto poder de Deus na vida dele, que um dia convidaram Charles Finney para ir numa fábrica onde as mulheres costuravam, faziam roupas. Tinha centenas de mulheres naquela fábrica, centenas de pessoas trabalhando naquelas máquinas de costura. E conta-se que Charles Finney foi lá para fazer uma oração naquela fábrica. E quando Charles Finney entrou naquela fábrica, a presença de Deus era tanta que as mulheres abandonavam as suas máquinas e vinham correndo aos pés de Charles Finney, pedindo para que ele orassem para que elas fossem salvas. Conta-se também a história de um grande avivalista chamado John Edwards. Jonathan Edwards, ele pregava no país de Gales. E ele sempre orava e falava, Senhor, salva esse país. Senhor, usa-me para ganhar esse país. E através da vida de Jonathan Edwards, o país de Gales inteirinho passou por um avivamento. Ele ganhou aquele país para Jesus. Sabe qual é a diferença desses homens para nós? Nenhuma. Esses homens e outros homens, e também depois você pode pesquisar na internet, de mulheres que foram grandes avivalistas, que ganharam muitas almas para Jesus. Essas mulheres e esses homens, eles somente se colocaram à disposição de Jesus, porque eles viviam a cultura do evangelismo, e a oração deles era, Senhor, usa-me para ganhar vidas, usa-me para ganhar pessoas para ti, usa-me para ganhar Brasil, usa-me para ganhar Santo André, usa-me para ganhar minha família, usa-me para ganhar meus amigos, usa-me para ganhar os bairros aqui em volta da igreja. Se você fizer essa oração com fé e se colocando à disposição do Senhor, o Senhor vai te usar. Pessoas vão ser salvas através da sua vida.
Faça como esses grandes evangelistas, homens de Deus. Feche seus olhos se você realmente quer que o Espírito Santo te use para ganhar vidas. Faça uma oração sincera, uma oração com fé no seu coração. Se coloque à disposição do Senhor. E o Senhor vai colocar um fogo no seu coração, por almas. O seu espírito vai queimar por salvação de almas. Hoje Deus vai derramar uma unção sobre você, uma unção de multiplicação. E através da sua vida, pessoas serão salvas. Fala com Ele agora. Diga para Ele, Senhor, isso aqui, usa-me a mim. Senhor, eu quero ser usado em tuas mãos. Senhor, me usa para ganhar minha família. Senhor, me usa para ganhar essa cidade. Me usa para ganhar a minha escola. Me usa para ganhar as pessoas do meu trabalho. Me usa para ganhar os meus vizinhos. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Abra sua boca e fale com Ele agora. Você é Deus. Você é Deus e Deus conhece a sinceridade do seu coração.